Bora pra nossa análise do episódio 8 de Ahsoka, intitulado O Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra. Então vem comigo pra examinar todas as referências, pontos importantes e desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar a nossa cobertura completa da Ahsoka, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Pois é, meu povo, chegamos ao fim da série da Ahsoka. A jornada foi linda, com episódios épicos e emocionantes, mas será que o final manteve esse nível ou deu uma derrapadinha? Bom, eu confesso que fiquei um pouco dividido em alguns aspectos desse capítulo e uma trama em específico que desde o começo da série não fez muito sentido pra mim. Mas antes de chegar nesses pontos, bora pras partes boas do episódio. Nós começamos com as grandes mães performando um upgrade na Morgan Elsbeth, que após de todo o seu trabalho árduo, finalmente recebeu uma promoção. As três se reúnem e oferecem a Morgan o Dom das Sombras, onde ela passa por uma espécie de juramento, como se fosse um rito de passagem, algo que lembrou muito o juramento ao credo mandaloriano, onde o indivíduo era submetido a perguntas antes de aceitar seu novo destino. Esse paralelo também pode ser traçado com diversas religiões, principalmente em relação ao ato do batismo, onde o indivíduo deve renunciar sua vida antiga e renascer espiritualmente sobre uma nova filosofia. Após aceitar a irmandade, a magia e os velhos costumes, Morgan passa por uma transformação física, ganhando os olhos completamente negros, as marcações faciais e, claro, a voz duplicada. Lembrando que essa voz não é exclusiva apenas das grandes mães Dathmiri, mas sim a própria mãe Talzin de Clone Wars também falava dessa maneira. Inclusive, isso nos leva a uma ligação direta com a lâmina que foi conjurada pelas grandes mães, que é chamada de Lâmina de Talzin, uma homenagem à líder das Irmãs da Noite de Dathomir e que foi morta no massacre que ocorreu ao final das Guerras Clônicas, após o ataque liderado pelo General Grievous a mando de Conde Dooku. E olha, essa katana com as chamas verdes, aliada a um novo visual mais ameaçador da Morgan, ficou muito da hora. Ainda nessa cena, um pouquinho antes, eu só queria ressaltar uma frase muito interessante do próprio Thrawn, onde a Morgan diz que a Ahsoka tá muito longe e não tem mais como alcançá-los. E o Thrawn já corta ela bem ali, dizendo que ele já foi superado por um Jedi solitário contra todas as probabilidades e que ele nunca mais iria subestimá-los. O que nos remete muito ao Luke destruindo a Estrela da Morte, Uma Nova Esperança, pilotando um caça solitário contra uma estação de batalha colossal e repetindo a dose em Retorno de Jedi, onde ele sozinho conseguiu redimir Darth Vader e provocar a queda de Palpatine e do Império como um todo. Ao longo do episódio, a gente vai acompanhando a confiança e a postura inabalável do Thrawn, meio que sendo abalada aos poucos, à medida que Ahsoka, Ezra e Sabine vão avançando e chegando cada vez mais perto dele. No começo do episódio, ele tá todo pomposo, falando com extrema segurança, mas no final já é nítido no olhar e na voz dele toda a sua preocupação, inclusive ordenando que a própria Morgan Elsbeth ficasse para trás e oferecesse mais um obstáculo aos nossos heróis, o que acabou se provando essencial, já que Ahsoka e Sabine ficaram apenas alguns metros do Quimera. Mas já vamos chegar lá. Antes eu preciso falar da cena do Ezra montando seu novo sabre, e foi muito legal ver esse diálogo entre o Ezra e o Huyang, já que o droid tem mais de 25 mil anos e ajudou praticamente todos os iniciados e padawans da história a construírem seus sabres de luz, usando as técnicas milenares da Ordem Jedi. E do outro lado, a gente tem o Ezra, que como sabemos é um Boken Jedi, como o próprio Baylan pontuou no último episódio. Os Jedi Boken eram aqueles que foram treinados após a queda da Ordem Jedi, de forma não muito ortodoxa, um termo pejorativo empregado por Baylan, já que Boken se referia à espada de madeira, geralmente utilizada para treinos, como se implicasse que esses indivíduos fossem falsos Jedi, já que as espadas de madeira também eram vistas como falsas em relação às katanas de metal. De qualquer forma, esse encontro do Ezra e do Huyang também serviu para evidenciar o ponto em comum entre os dois, sua relação com Kanan Jarrus, que em certo ponto foi aluno de Huyang e mestre de Ezra, passando adiante o conhecimento que aprendeu com o droide milenar em seus tempos como Jedi ao seu aprendiz. Vale lembrar que o primeiro sabre de luz do
Ezra foi justamente aquele que ele construiu na primeira temporada de Rebels, com o blaster embutido e com o cristal Kyber azul, mesma cor de seu mestre, fazendo com que esse novo sabre carregue um pouco desse significado e legado, além, é claro, do seu emissor, que é uma peça reserva do sabre de seu antigo mestre, como revelado pelo próprio Huyang. Um detalhe muito sutil, mas bem bonito. E falando em sabres de luz, muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil. Então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já têm milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 12 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, o que nos leva a outro paralelo envolvendo o Kanan e o Ezra, mas dessa vez em relação a Sabine e a Ahsoka. Ambas estão na parte externa da nave, enquanto ela plana por Perídia, onde elas aproveitam para finalmente pôr o papo em dia, e a Ahsoka pergunta se Sabine manteve seus treinamentos, ao que ela responde ter progredido no controle de seu sabre de luz, dando espaço para Ahsoka falar algo que vai muito de encontro com o que vimos do Ezra no episódio passado, ao rejeitar seu sabre de luz. Ela diz que ser um Jedi não é sobre empunhar um sabre de luz, é sobre sua conexão com a força, treinar seu corpo e sua mente. Uma lição muito parecida com a que o Kanan ensinou o Ezra em Rebels, enquanto eles estavam em uma situação bem parecida, onde o Ezra questionava seu mestre sobre quando ele iria empunhar um sabre de luz próprio, ao que o Kanan responde que apenas uma espada laser não faria dele um Jedi. E nós vemos que o Ezra de fato aprendeu essa lição, passando quase 10 anos preso em Perídia e se conectando cada vez mais com a força, sendo capaz de praticar um estilo de luta baseado simplesmente na sua conexão com a força. Eu já falei exatamente sobre isso nesse vídeo aqui e eu altamente recomendo para você entender melhor. Inclusive, o grande tema dessa temporada com certeza foi a relação entre mestres e aprendizes, seja o Baylan com a Shin, a Ahsoka com a Sabine ou o Anakin com a Ahsoka. E dentro desse assunto, tivemos uma revelação interessante por parte do Huyang, que confirma algo que nós já havíamos abordado aqui no canal. Durante a Era do Império, Moff Gideon acabou promovendo um verdadeiro massacre no que ficou conhecido como o Grande Purgo de Mandalore, que dizimou grande parte do planeta e sua população. Entre as baixas estava a família de Sabine, o que nos leva ao motivo de Ahsoka ter interrompido seu treinamento Jedi. A Togruta temia que assim que Sabine atingisse seu potencial, ela se tornaria perigosa demais, já que talvez suas motivações estivessem apoiadas em lugares errados, como o ódio e a vingança em relação à perda de sua família. Vale lembrar que os Mandalorianos são passionais e muito apegados às suas famílias e clãs, e a Sabine não é diferente. Tudo isso é muito distante da filosofia Jedi, que prega o desapego material e emocional, tanto que esse é o maior fator para a escassez de Mandalorianos Jedi ao longo da história, tendo apenas Ter Vizsla e mais um punhado de outros indivíduos fazendo parte desse seleto grupo. E eu já explorei esse tema nesse vídeo aqui, onde a gente falou sobre a possibilidade e o risco da Sabine se tornar uma Sith. O que nos leva a toda a ofensiva de Ahsoka, Sabine e Ezra, que começam seu plano de uma forma completamente burra e sem sentido, passando exatamente por baixo do Quimera, o que obviamente dá ao Tron a oportunidade de fazer chover fogo sobre eles, uma referência inclusive ao próprio Thanos em Vingadores Ultimato, que dá essa mesma ordem na batalha final. Mas enfim, eles obviamente saem ilesos dessa saraivada absurda de tiros e enfrentam os Night Troopers, que, como eu havia apontado, acabaram se provando uma espécie de homenagem ou referência aos Stormtroopers zumbis que vimos no livro Death Troopers. Eu achei que a solução visual para diferenciar eles, com o visor dos capacetes brilhando em verde, foi uma sacada muito boa e deixou eles com um aspecto sobrenatural irado. Toda essa sequência de ação envolvendo o nosso trio e os Troopers funcionou bem e eu achei legal ver os personagens lutando lado a lado como uma equipe, de forma mais coordenada dessa vez, com a Ahsoka atuando como uma espécie de comandante, meio que percebendo ali que a Sabine seria muito mais útil usando seus blasters, enquanto ela defendia os tiros e o Ezra ia varrendo os Troopers com uma mistura de força e sabre de luz. Dito isso, uma pequena observação: foi só eu que achei os movimentos ali de defesa de blaster meio lentos demais? Eu não sei, eu achei ficou meio, sei lá, estranho. Enfim, em seguida temos a tão aguardada revanche de Ahsoka contra Morgan Elsbeth, e eu achei que funcionou bem melhor. A coreografia foi mais dinâmica, mas novamente fiquei um
pouco incomodado com essas dezenas de troopers em volta assistindo a luta e só decidindo voltar a atirar na Ahsoka depois que a Elsbeth tinha ido de Americanas. Enfim, conveniências de roteiro que a gente, né, tá acostumado já. Aliás, essa morte, né, da Morgan Elsbeth foi uma das coisas que mais me incomodou nesse episódio. Eu achei muita sacanagem o desfecho pra a personagem. Ela vem desde lá de trás da segunda temporada do Mando, constrói o bendito olho de Sion, escuta o chamado das grandes irmãs de outra galáxia e bem na hora que ela recebe um upgrade, uma katana flamejante, Thrawn pede pra ela ficar pra trás e distrair a Ahsoka. Pô, eu acho que ela merecia muito mais, né? Coitada. Ela tinha o potencial pra crescer ainda mais como vilã. Eu acho que ela podia ter ido com o Thrawn ali e com as grandes mães pra galáxia original de Star Wars. E, enfim, eu achei que foi um desperdício ela acabar assim. Ainda mais que a gente só viu mais ou menos o que? Uns 20 minutos dela nessa forma mais badass. E foi isso. Então foi meio broxante assim. Mas comenta aí embaixo se você também ficou meio chateado com o desfecho dela. O que nos leva a outro ponto que eu já vinha temendo que acontecesse desde o começo da temporada, que era justamente a Sabine virar uma Rey 2.0. E o que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que a Sabine é a minha Mandaloriana favorita, minha personagem de Rebels junto com Kanan que eu mais curto, e eu não conseguia entender o motivo do Filoni querer transformar ela numa Jedi do nada. Mas beleza. Como sempre, eu deixo pra esperar até o fim da temporada pra gente conseguir comentar e analisar de uma forma mais completa, vendo o quadro completo e analisando o contexto como um todo. Agora, eu posso afirmar com todas as letras que esse arco da Sabine Jedi não faz sentido nenhum. Foi completamente desnecessário. A não ser por se encaixar ali nesse tema de mestres e aprendizes, toda essa parada da Sabine Jedi não acrescentou em nada. Ela podia ter continuado uma Mandaloriana que ia ficar na mesma. E ainda foi concluído de um jeito que a gente já tá cansado de ver. Foi exatamente igual a Rey em Despertar da Força. Há 6 minutos atrás, ela não sabia o que era força e do nada, ela tá ali com o sabre derrotando o Kylo Ren de olhos fechados. A Sabine não conseguia nem mover um copinho de shot há 3 episódios atrás e do nada ela lançou o Ezra por mais de 2 km. Aliás, nossa senhora, essa cena foi bem difícil de engolir, né? Esse pulo do Ezra precisava ser tão longe assim, gente? Por que já não colocou então o Star Destroyer lá no espaço e a Sabine levitou o Ezra? Cara, infelizmente todo esse arco da Sabine e esse final marcaram o grande ponto baixo da série pra mim, que foi toda essa história da Sabine Jedi. Mas enfim, vamos seguir. O Thrawn acaba conseguindo escapar, né, mesmo que por um triz. Eu amei ali o discurso vilanesco e debochado dele, meio que dando uma última alfinetada da Ahsoka antes de partir pra galáxia original de Star Wars. E a gente vê ele chegando em Dathomir. Inclusive, destaque pra esse take lindíssimo aqui dele chegando lá no olho de Sion, o que faz com que a gente comece a imaginar que o Thrawn irá se estabelecer no planeta e cultivar esse exército de mortos-vivos e também despertar o conteúdo dessas caixas misteriosas. E eu já fiz um vídeo inteiro explorando esse tema e o que pode ter nessas caixas, e eu tô deixando aqui em cima. Esse final de Ahsoka acabou funcionando mais como um final inverso de Rebels, onde lá Ezra e Thrawn saíram da galáxia original, enquanto agora eles regressaram, deixando Ahsoka e Sabine ilhadas. E eu achei muito bom também a volta do Ezra, foi bem emocionante ali, o reencontro dele com a Hera, e também, claro, o Chopper sendo o único que conseguiu ver através da armadura, aquilo me quebrou demais. Bom, e a Sabine e a Ahsoka ficarem presas lá, já cria um grande empecilho para as duas para uma eventual segunda temporada, né, de como elas irão voltar, algo que eu acredito que possa estar ligado ao mundo entre mundos, já que a Ahsoka avistou brevemente a Morai, a coruja que simboliza a filha de Mortis, o que nos leva ao Baylan, que aparece em frente às estátuas gigantescas do pai de Mortis e o filho de Mortis, lembrando muito os argonautas ali em Senhor dos Anéis. Vale notar que a figura da filha está destruída, o que reforça ainda mais a nossa teoria de que Ahsoka se tornou uma entidade da força e tomou o lugar da filha. Essa cena me intrigou e me animou muito, já que pode significar que Baylan está de fato seguindo o chamado da mãe de Mortis, que acabou se tornando Abeloth, uma criatura poderosíssima e muito perigosa, que pode ser uma excelente antagonista num eventual filme do Mandoverso. Eu já expliquei esse tema nesse vídeo aqui. A parte triste de tudo isso é o fato de que esse episódio marcou a última vez que veremos Ray Stevenson no papel de Baylan Skoll, já que o ator faleceu no começo desse ano, o que me faz acreditar que teremos um eventual recasting para o personagem, já que sua jornada parece estar longe de acabar. Fica aqui então a nossa homenagem ao grandioso Ray, que roubou a cena e foi com certeza o meu personagem favorito nessa série. Que a força esteja com você, Ray. Por fim, tivemos a aparição do Anakin como fantasma da força, dando a entender que o personagem
Anakin continuará guiando a Ahsoka nessa nova jornada, o que me anima muito. Eu acho que o Hayden tá incrível de volta ao papel, e a relação do Anakin com a Ahsoka foi com certeza outro ponto altíssimo dessa temporada. Quem sabe Anakin esteja operando como o novo pai de Mortis, como uma forma de colaborar aí com a nossa teoria. Bom, esse episódio foi intitulado O Jedi, a Bruxa e o Senhor de Guerra, uma referência ao primeiro livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e também ao clássico western O Bom, o Mal e o Feio. A direção ficou a cargo de Rick Famuyiwa, que foi o responsável pelo season finale da terceira temporada de The Mandalorian, que manda muito bem na direção, mas mais uma vez precisou trabalhar de forma apressada, já que a série deixou tudo isso amontoado no último capítulo, sendo que o episódio passado não aconteceu tanta coisa. Eu acho que eles podiam ter mostrado esse upgrade da Morgan Elsbeth na semana passada e terminar o capítulo com o nosso trio descobrindo que os Night Troopers reviviam. Eu acho que seria um bom gancho e daria mais tempo para desenvolver a Morgan e todo esse novo poder dela e essa ofensiva do nosso trio contra o Tron. A série como um todo foi excelente, começou muito bem, apresentou personagens maravilhosos e nos deu talvez o momento mais épico e grandioso de uma série live action de Star Wars com o episódio 5, mas que acabou dando uma derrapadinha na aterrissagem por conta dos episódios 7 e 8, onde optaram por não fazer muito no episódio 7 e fazer coisa demais no episódio 8, o que parece ser infelizmente uma tendência, já que esse foi o mesmo problema da season finale da terceira temporada de The Mandalorian, deixando muita coisa importante para ser resolvida em pouco tempo e não dando o período necessário para que os acontecimentos tivessem o devido peso. Eu acho que tudo isso e a Sabine Jedi foram os pontos que fizeram a série se complicar um pouquinho. Mas fora isso, eu amei acompanhar a série semana após semana, me emocionei demais, tanto como fã quanto como criador de conteúdo, e confesso que a série vai deixar saudade. E agora só nos resta esperar para ver qual será o futuro, se essa história será continuada em uma segunda temporada, ou talvez numa quarta temporada do Mando, ou quem sabe apenas no filme do Mandoverso. Mas me conta aí nos comentários qual é a sua aposta e o que você achou da série. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre a Ahsoka, ou então descobrir todos os rankings da Ordem Jedi? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.